Olá, eu sou Frederico Mascarenhas, urologista, e queria te dar as boas-vindas ao meu canal do YouTube, onde nós vamos tratar de saúde masculina e a saúde urológica. Hoje nós vamos falar da próstata e vamos alertar sobre os principais problemas que acometem esse órgão. Primeiro, para falar da próstata, nós precisamos falar do que é. O que é essa próstata? O que é esse órgão? Bom, a próstata é um órgão pequeno que fica logo na saída da bexiga e ela é um órgão que é responsável pela produção do líquido seminal. O líquido seminal é um importante componente do sêmen que é responsável por fluidificar os esperma e favorecer a locomoção dos espermatozoides, ou seja, é um órgão que é extremamente importante na reprodução e na fertilidade masculina. Mas a próstata, ao longo da vida, ela vai crescendo e ela pode provocar alguns problemas de saúde, entre eles o câncer de próstata, o crescimento benigno da próstata e as doenças inflamatórias, a prostatite. Então, alguns sintomas são sinais e sintomas de alerta que devem chamar atenção para buscar o cuidado relacionado a esse órgão. Então, um dos principais problemas que existem no homem que tem um problema da próstata é sintomas relacionados ao jato urinário. O jato pode ficar fraco, o jato pode ficar fino, ele pode precisar fazer esforço para urinar, ele pode ter dificuldade de segurar o jato urinário. Quando dá vontade, tem que sair correndo para o sanitário, senão a urina escapa. Ao longo da micção, também o jato pode ficar entrecortado, pode ficar intermitente, dando sinais de obstrução à passagem de urina. Outro sintoma é a sensação de que pode estar sobrando urina na bexiga, sensação de resíduo pós-miccional. O homem também pode acordar muito à noite para urinar, isso porque a bexiga não esvazia de maneira adequada e logo depois tem que despertar para terminar aquele pouquinho de urina que ficou ali na bexiga. Ou seja, se algum desses sintomas aparecerem, é importante que procure o urologista para se tratar, para usar algum remédio ou eventualmente até precisar fazer alguma cirurgia para curar essa doença que é o crescimento benigno da próstata. Outro problema que pode acontecer é a prostatite. A prostatite aguda é uma doença que acomete a próstata também nos homens mais velhos e ocorre por infecção bacteriana da próstata. Nesse caso, os sintomas são muito mais agudos, são muito mais exuberantes. Geralmente ocorre febre, geralmente ocorre dor no períneo, ou seja, essa região que fica atrás dos testículos, tem dificuldade para urinar, pode ter calafrios, um mal-estar geral e pode acabar, inclusive, com infecções mais severas se essa bactéria cair na corrente sanguínea, dando a sepsis, conhecida por alguns como septicemia. Nesses casos, é muito importante procurar a emergência com muita brevidade para começar o tratamento com antibiótico, porque na maioria das vezes somente o antibiótico é suficiente para tratar. Não é necessário fazer nenhuma intervenção, não é necessário fazer nenhuma cirurgia para curar a prostatite na maioria dos casos. Um urologista junto com o infectologista geralmente trabalham juntos para diagnosticar, para identificar qual é o melhor antibiótico para usar ou eventualmente para fazer algum procedimento para complementar o tratamento. Mas fica muito claro aqui que o tempo entre o surgimento dos sintomas e a ida ao pronto-socorro, muitas vezes para se internar, é o fator crucial para determinar o melhor tratamento da prostatite aguda. Um outro problema, que é o que mais aflige os homens, é o câncer de próstata. A gente sabe que o câncer de próstata acontece em boa parte dos homens ao longo da sua vida e a gente sabe que 1 em cada 6 homens provavelmente vai ter câncer de próstata antes de falecer. É uma doença tão frequente que a gente sabe que ela está relacionada com o envelhecimento. Naqueles homens mais velhos, por exemplo, acima de 80 anos, que falecem de outras causas como infarto do miocárdio, pneumonia, se no momento da autópsia, por exemplo, se pegar a próstata desses homens e fatiar completamente, provavelmente em 80% dos casos a gente vai achar algum foco de câncer de próstata. Mas felizmente, na minoria dos casos isso causa problema. É simplesmente um achado incidental que ocorre relacionado ao envelhecimento. Mas naqueles homens que são mais jovens e que desenvolvem o câncer de próstata, ele precisa ser tratado com brevidade, porque é isso que dá a chance de curar. O que é que acontece? Não deve se esperar que surjam sintomas relacionados ao câncer de próstata
antes de procurar o auxílio. Porque no câncer de próstata, diferente dos casos de doença benigna da próstata, os sintomas, quando aparecem, a doença já está muito avançada. Então, o que a gente tem de oportunidade de tratar é justamente diagnosticar precocemente. Eu já falei recentemente, e às vezes causa um pouco de impacto, que o câncer de próstata não é uma doença que a gente consegue prevenir, mas é uma doença que a gente consegue curar. Se a gente diagnosticar precocemente, a gente consegue curar. E o que é recomendado então? Que todo homem, a partir dos 50 anos, faça uma visita regular anual ao urologista. Aqueles que têm histórico familiar de câncer de próstata devem antecipar essa visita ao urologista em 5 anos, ou seja, a partir dos 45 anos, deve procurar ir ao consultório do urologista. Lá, o urologista vai fazer o exame de toque retal para sentir a consistência da próstata, se existe algum nódulo, se existe alguma área endurecida, vai solicitar os exames laboratoriais para dosagem do PSA e, eventualmente, vai pedir alguns outros exames complementares para determinar o diagnóstico e o tratamento. Em alguns casos, a ressonância magnética da próstata, em alguns casos, já direto fazer a biópsia de próstata para fazer o diagnóstico do câncer. Naqueles casos, então, em que se faz o diagnóstico do câncer de próstata, não precisa desesperar. Nem sempre é necessário fazer tratamento. Às vezes, existem cânceres de próstata que a gente chama de indolentes, que têm algumas características que permitem a gente fazer uma estratégia chamada vigilância ativa. Aquele paciente que tem um PSA abaixo de 10, aquele paciente que quando fez a biópsia, poucos fragmentos tinham câncer de próstata, naqueles pacientes em que o fragmento de próstata tinha pouquinha quantidade de tumor, esse é o paciente que é candidato ideal para fazer a vigilância ativa, que nada mais é do que vigiar de perto aquela próstata e somente intervir nos casos em que o câncer está dando sinais de que pode estar evoluindo. Metade dos casos, ou 60% das vezes até, a gente consegue manter essa vigilância ativa até o resto da vida sem precisar fazer nenhum tratamento. Ou seja, quando a gente identifica um paciente que tem um perfil de fazer vigilância ativa, na maioria das vezes a gente consegue levar isso até o final da vida sem precisar intervir. Agora, se a gente precisa tratar, a gente tem duas estratégias de tratamento com o objetivo de curar. A gente pode fazer a radioterapia da próstata e a gente consegue curar grande parte dos pacientes, mais de 90% a 95% das vezes, ou fazer a cirurgia de próstata e também consegue curar mais de 90% a 95% das vezes desses pacientes. Então é importante conversar com o urologista, conversar com o oncologista e o radioterapeuta para decidir qual que é o melhor tratamento para você. Se é a radioterapia ou se é a cirurgia, ou mesmo se é a vigilância ativa. Bom, uma vez que a gente determinou que o paciente precisa fazer um tratamento com o objetivo de curar, a gente sabe que o câncer está localizado na próstata e ele pode ser completamente removido. Nos casos em que a gente não diagnostica os cânceres nessa fase, a gente aí já faz um tratamento com o objetivo de prolongar a vida, com melhor chances de viver com saúde, com boa qualidade de vida e viver a maior quantidade de vida possível com essas duas características. Nessas circunstâncias, nós trabalhamos em conjunto com os oncologistas. E a gente, posso te assegurar que na maioria das vezes o câncer é localizado e é passível de cura. Ou seja, na minoria das vezes, e vão existir essas metástases aí que a gente precisa recomendar o tratamento para o oncologista. Quando a gente fala de doença com o objetivo de curar e que tem um potencial de ser completamente tratado, a gente quer basicamente 3 fatores. A gente quer curar, mas a gente quer evitar as duas principais complicações decorrentes do tratamento, que é a incontinência urinária e a impotência sexual. Felizmente, hoje em dia, com o avanço das técnicas relacionadas à radioterapia, o avanço das técnicas relacionadas à cirurgia, a minoria dos pacientes acabam tendo essas complicações. A incontinência urinária, depois de 6 meses a 1 ano do tratamento, ocorre em menos de 1% dos pacientes. E a disfunção erétil ocorre em aproximadamente 15% dos pacientes que foram tratados com cirurgia e um pouco menos daqueles que foram tratados com radioterapia. Bom, se um paciente é muito jovem, nossa tendência maior é recomendar fazer a cirurgia e reservar a radioterapia para os casos em que o tumor eventualmente possa retornar. Porque é muito mais fácil para a gente
tratar um paciente de maneira contínua, fazendo inicialmente a cirurgia e eventualmente fazendo a radioterapia, nos casos em que o tumor volta, do que escolher no primeiro momento fazer a radioterapia e depois ter que operar um paciente com a próstata irradiada, naqueles casos em que o tumor retorna. Aí você quer dizer com isso que o tumor vai voltar? Não. Na minoria das vezes o tumor volta. Mas a gente tem que pensar que a doença de próstata é um ato contínuo e o que a gente escolhe no começo vai determinar as ferramentas e as armas que a gente pode utilizar ao longo da vida daquela pessoa. Se a gente escolhe inicialmente a radioterapia, o caminho que a gente tem na sequência é a cirurgia. Se a gente escolhe a cirurgia, o caminho que a gente tem na sequência é a radioterapia. E eu posso te assegurar que o caminho cirurgia seguido de radioterapia nos casos que precisa é muito mais suave do que a radioterapia seguida de cirurgia nos casos em que são necessários. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que a próstata é um órgão extremamente importante, ela tem uma função extremamente importante na parte de fertilidade do homem, também é um órgão que é passível de algumas doenças benignas ou malignas, mas felizmente a maior parte delas é tratável e é curável. Nas doenças benignas nós temos remédios que podemos usar, na maioria dos casos, ou eventualmente uma cirurgia para desobstruir a passagem da urina, de modo que a pessoa possa urinar com maior facilidade. Nos casos das doenças infecciosas, que é o caso da prostatite, nós temos antibióticos altamente específicos para tratar as doenças e as infecções da próstata, que é também perfeitamente curável com esse tratamento, e a cirurgia fica reservada para casos de exceção. E no caso do câncer de próstata, a gente tem uma arma muito importante, que é a cirurgia, e a radioterapia que a gente pode utilizar em associação. Nos casos do câncer de próstata, nas doenças mais avançadas, nos casos em que a doença já saiu da próstata e se alojou em outros órgãos, aquilo que a gente chama de metástase, a gente tem como grandes aliados o tratamento hormonal, o tratamento com a quimioterapia e o tratamento com a imunoterapia. Bom, nesses casos, a gente trabalha, como eu disse anteriormente, em conjunto com o oncologista, que é o profissional mais habilitado para escolher a melhor estratégia de tratamento, de modo a te acompanhar em conjunto com o urologista ao longo da sua jornada, e que essa jornada tende a ser muito longa hoje em dia, com uma excelente qualidade de vida e com uma quantidade de vida também fantástica pela frente. Cada dia surgem novas armas, cada dia surgem novos medicamentos, cada dia surgem novas terapias direcionadas para o câncer de próstata, e isso dá para a gente uma segurança muito grande de conseguir tratar o paciente, o homem que tem o câncer de próstata, ao longo da sua vida da melhor maneira possível. Bom, se você tiver alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários e assim que possível a gente pode fazer um outro vídeo para esclarecer essas dúvidas à medida que elas forem surgindo. Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube e me seguir nas redes sociais para mais informações.